Olá pessoal, vamos estar dando sequência na nossa matéria. Hoje vamos estar falando sobre o assunto de trefilação, que é o nosso próximo estado de conformação mecânica, certo? É um processo de conformação mecânica. E vocês vão perceber que ele é muito utilizado, muito importante também. E além disso, ele é muito parecido com o último mencionado, que é a extrusão, certo? Onde nós temos a principal diferença entre os dois que se dá é que na extrusão o material ele é empurrado contra a matriz, certo? Na trefilação o material é puxado contra a matriz, certo? Então aí se dá a principal diferença entre os dois processos, onde na extrusão a gente usa o processo de compressão contra o material e na trefilação a gente usa o processo de tração do material, certo? Então vamos estar dando sequência aqui na matéria. Quem tiver alguma dúvida, peço que anote e esteja me procurando para a gente estar esclarecendo qualquer dúvida, tá certo? Então seguindo a matéria. Como primeiro slide, uma introdução, eu passei um link de um vídeo, que é daquele Autocurso 2000, e nele lá vocês vão estar visualizando o processo de funcionamento da trefilação. Além também como assuntos abordados, parte teórica também muito bem explicada. Então, eu estou utilizando esse vídeo também como parte da nossa matéria, podendo ser ainda material de estudo e de questionamentos, certo? Então, por favor, peço a todos que vejam o vídeo. É um vídeo rapidinho, é 5 minutos de vídeo. Não precisa de vocês se preocuparem que eu não vou estar colocando nada aqui muito mirabolante, tá certo? É coisa pequena, rapidinha e até interessante de se ver, certo? Então, por favor, acessem o link, esse link é indicado. E aí é um vídeo do YouTube onde vocês vão estar vendo, visualizando o processo de trefilação, correto? Então vamos começar aqui. Uma introdução básica, A trefilação é um processo em que a matéria-prima é puxada contra a matriz, certo? Isso se chama fieira, ok? Esse é o processo de se puxar um material contra a matriz, certo? Que é a fieira. Em forma de funil, por meio de uma força de tração aplicada do lado de saída da matriz. Então, pessoal, a trefilação em si é uma operação, um processo onde o material ele é puxado contra a matriz, certo? Essa matriz ela leva o nome de fieira e essa fieira, essa matriz, ela é em forma de um funil. Com isso a gente vai estar então impondo as forças de tração no material e o material vai ter então o seu acabamento superficial, e de acordo com a necessidade com que foi demonstrada e realizada a fieira, correto? O escoamento plástico é produzido principalmente pelas forças compressivas, proveniente da reação da matriz sobre o material. O escoamento, voltando lá na nossa matéria de conformação, lá na nossa parte de gráfico de tensão e deformação, se vocês lembram, quem não lembra, eu peço que vocês retornem, os vídeos continuam todos ainda na plataforma, certo? No YouTube, então vocês podem estar vendo esses vídeos. E a tensão de escoamento plástica, significa que o material começa a se deformar plasticamente, ok? Aonde ele perde a sua capacidade de deformação elástica. A partir desse momento, ele entra em escoamento e após o escoamento é o que nós falamos que é a tensão de resistência. Então, depois do escoamento, o material tem somente deformação plástica, ok? Então, é nesse ponto que é produzido essas forças no material. Com isso, ele vai ter essa reação contra a matriz do material, certo? Nós temos a matriz, que é a fieira, e ela vai estar impondo essas forças sobre o material. Com isso, nós vamos estar gerando o nosso material acabado, já finalizado, com a determinada geometria, superfície, acabamento, design, tudo mais, de acordo com a necessidade que a fieira foi produzida.
e é um processo realizado normalmente a frio. Então, pessoal, a trefilação normalmente ela é um processo de conformação mecânica, aonde essa conformação ela é feita de forma a frio, certo? Porém, nós temos também o processo a quente. Ele será abordado nos próximos slides. Aqui, basicamente, nós temos um sistema, né, o processo de como ele é realizado. Vamos abrir minha caneta. E aqui, primeiro, nós temos a matriz de um metal duro. Então, né, digamos que é essa parte, né, mais escurinha. Esta parte ali é o nosso metal duro. Que ele nada mais é que a matriz com qual estaremos formando a geometria do material. Depois disso, nós temos o que chamamos de caixa de aço da matriz. Essas caixas de aço vão estar, né, suportando a matriz, apoiando e mantendo-a de acordo com a pressão desejada e aplicada, a geometria desejada, a abertura da matriz. Então, tudo isso é, né, assegurado com essa caixa de aço da matriz. Aqui nós temos o lubrificante, onde o material, né, depositado sobre ele algum lubrificante para ele estar sendo, né, tracionado contra a matriz. Então ali se encontra, né, o lubrificante. Nós temos aqui a garra, na qual vai estar segurando, né, mantendo fixa a garra na ponta do material, na extremidade do material, e assim ele será puxado, ok? Então aí a gente tem as garras, né, tanto a superior quanto a inferior. Aqui o retentor da matriz, que nada mais é para deixar com que o lubrificante saia, certo? Será somente o material, então o lubrificante ele deve se manter ali, para estar mantendo então restringida essa lubrificação somente dentro daquele recipiente. Aqui nós temos o carro de estiramento, nada mais é que, né, dá esse trabalho de estira, que é esticar o nosso material, como seta mostrando para o lado direito. Então nós estamos pegando esse material e esticando ele, correto? E aqui a gente tem a bancada de estiramento, certo? Onde a gente tem a questão do material do carro, onde estará correndo e gerando para nós esse processo de tração, essa força de tração. Pessoal, os produtos utilizados normalmente para estar realizando esse processo de trefilação são os arames, os tubos de cobre e os fios elétricos. Esses são os tipos de materiais mais utilizados na trefilação. Lembrando que os arames, né, normalmente são alguém que já trabalha em área e talvez trabalhe até nessa área específica, pode ser o nosso fio máquina, ok? O nosso fio máquina é um material muito utilizado também na trefilação. Então, né, ainda sobre o produto, a matéria-prima para a trefilação, comumente denominado fio máquina, é o arame laminado a quente, que não se fabrica em diâmetros menores que 5,5 milímetros. Por outro lado, ao longo das etapas de trefilação, o material é encruado, ou seja, sua resistência mecânica cresce à medida que a redução da área aumenta. Então, né, quando a gente tem a redução da área de forma ligeira, né, quando a gente tem o material se reduzindo a sua área de forma bem rápida, a gente então tem o encruamento do material, que nada mais é que aumentar essa resistência mecânica dele, tá certo? Então o material ele vai estar aumentando a resistência mecânica e com isso vai estar reduzindo também a área, né, do material. Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter então essa questão do aumento da resistência de acordo com que a redução da área vai aumentar, tá certo? Então, qualquer dúvida é um pouco, né, confuso, mas é feito dessa forma. O material utilizado, então, como eu falei, é denominado o material fio máquina, um dos mais utilizados, correto? E esse fio máquina ele é um material laminado a quente
e ele não é fabricado menor do que 5,5 milímetros de diâmetro, tá certo? Isso aí é uma particularidade do fio máquina. E com isso, né, temos essa questão do encroamento do material, onde a gente vai estar exercendo, né, um encroamento dele, gerando então resistência mecânica melhor e maior. A preparação da matéria-prima. A preparação da matéria-prima para a trifilação se dá em operação de trabalho a quente. Então, primeiro, para a gente estar preparando o nosso material no qual estará sendo feito o processo de trifilação, essa preparação é feita no material a quente, certo? O aquecimento do material a trifilar provoca a formação de camadas de óxido. Essas formações de camadas de óxido, pessoal, são a famosa carepa, certo? É uma camada, uma casca que se dá em volta do material quando encandecido, né? De forma quente, forma avermelhada, amarelada. Ele forma essa camada de óxido, que nada mais é para nós que a famosa carepa. Para quem já está na área aí conhece, né? Muito abordada essa situação de carepa. Então gera isso, né? O material, quando ele está aquecido e a trefilar, ele provoca então a carepa em sua superfície. Com isso aí a gente precisa notoriamente, né, de forma clara, retirar totalmente essa escória do material, essa carepa que se dá no material. Esses óxidos devem ser retirados, como eu falei, né, anteriormente, pois caso contrário reduzem a vida da fieira e ficam inclusos no produto trefilado, prejudicando a sua qualidade. Então, pessoal, essa carepa ela deve ser retirada, como eu falei. Porque se ela não for retirada, quando o material está entrando dentro da fieira, que é a nossa matriz, a carepa vai entrar junto. Então, com isso, ela vai estar degradando a nossa matriz e também ela estará prejudicando a qualidade final do material. Uma vez que o material ele também vai estar em processo tanto de compressão quanto de tração, certo? É um pouco confuso falar isso agora, porque eu falei que o processo é totalmente tração, né? Na verdade, eu não falei que ele é totalmente, mas eu falei que ele é um processo voltado à tração. Porém, ele gera compressão, onde o material que está sendo puxado, as laterais dele, tende a tomar a força de compressão contra a matriz. Então, com isso, nós geramos tanto as forças de tração quanto a compressão. Somente que a forma com que o material é colocado em processo é através de tração, onde é pegado a ponta do material e puxado esse material, né, contra a matriz. Durante o processo, a força que isso se dá contra o material, aí sim a gente tem demais aplicações de força. Mas a mais usual e mais conhecida que a gente vê, né, vai ser a de tração devido a estar tracionando o material contra a matriz. Então essa inclusão da carepa no material ela pode acontecer uma vez que a compressão vai querer estar mantendo a geometria do material. Com isso ela vai estar incluindo a carepa que vai tentar passar pela fieira, porém como ela não vai conseguir, ela vai se fundir junto ao material e incluir dentro dela, o que não é, né, aceitável nem ideal, porque isso vai estar prejudicando a qualidade final do nosso material, correto? O processo de decapagem consiste em 3 etapas básicas, ainda sobre a questão da preparação do material. Essas 3 etapas que consiste, né, essa decapagem do material são elas: a imersão dos fios em tanque de solução ácida decapante, correto? Onde nós estaremos emergindo, né, colocando os fios dentro de um tanque de solução ácida, então nós vamos estar emergindo ele, né, afundando sobre o líquido. Depois disso, a lavagem com água fria, onde a gente vai ter jatos de água, né, batendo contra o material a fim de arrancar também toda a questão da carepa, certo? Fazendo o processo de decapagem do material. E por último aí, a lavagem adicional em tanques com água contendo aditivos neutralizantes da ação ácida.
Então, por último, nós estaremos pegando o material e adicionando ele em tanque de água aquecida, certo? Primeiro nós damos um banho nele com jato de água fria para retirar toda a decapagem e tudo mais, né? E depois nós estaremos colocando ele dentro de um tanque com água aquecida. Essa água não é água comum, né? Ela tem os seus aditivos e esses aditivos eles têm a função de estar neutralizando a ação ácida da água comum. Com isso, o material nosso não vai ter essas reações contrárias desse determinado processo, correto? Pessoal, trefilação a frio. Agora que a gente começa a falar sobre as diferenças entre trefilação a frio e trefilação a quente, alguns processos bem indutivos de cada um, correto? Então essa parte da matéria eu vou deixar para a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo, tá? Será um prazer estar retirando essas dúvidas para vocês e a gente vai conversando. Então peço a vocês que tenham alguma dúvida, se tiver alguma forma melhor, achar que a gente pode estar colocando algum assunto aqui que vocês acham legal sobre a matéria, pode estar falando que a gente pode estar trabalhando isso também, correto? Então, pessoal, é essa a aula de hoje. Como eu já falei, qualquer dúvida me chamem. E por hoje é só.